Boa noite, Vinícius. Oi, Eline. Oi, Lu. Estão todos me escutando bem? Vocês que estão entrando agora estão me ouvindo legal? Oi, Karine. Oi, Ana Paula. Show. Cadê a filha, Ana Paula? Foge das minhas aulas? Só vi ela uma vez aí me assistindo. Acho que ela fica com overdose de manhã, não quer saber de nada de história à noite, né? Oi, Mayara, tudo bem? Fiquei feliz em ver você lá no grupo do pré-vestibular, hein? Show de bola. Vamos lá, né? Vamos, já tem uma galerinha. A gente vai começando aqui devagar, vai esquentando os motores e vai seguindo. Deixa eu ver aqui um negócio. Foi. Gente, como vocês devem ter visto na divulgação, a gente vai falar hoje sobre o renascimento, né? Renascimento cultural. Voltando um pouquinho para a Europa, já que semana passada a gente começou a falar de Brasil, né? Então, para quem é do pré-vestibular ou para quem não é, não importa, porque eu estou abrindo as aulas para todo mundo. Quem estiver me acompanhando, a gente vai estar sempre assim, tá? A partir de agora, provavelmente, com raríssimas exceções, uma semana a gente vai falar de Brasil e uma semana a gente vai falar do que a gente chama de história geral, né? De fatos históricos de fora do Brasil. E a gente vai ficar revezando, né? Então, semana passada, a gente falou sobre o período pré-colonial brasileiro, né? Ali a partir de 1500, né? De 1500 a 1530. E a gente falou um pouquinho sobre as informações gerais sobre o Brasil colônia, a administração colonial, o papel da igreja, né? Assim, sem entrar no século XVII. Pra mim tá parecendo tudo normal, Ana Paula. Tem alguém mais que tá travando? Alguém me avisa mais se tá travando além da Ana Paula. Porque pra mim aqui aparentemente tá tudo normal. A internet nos últimos dias tem sido bem complicada, né? Mas vou continuar aqui, vocês me avisem aí. Tá. Tenta sair e voltar, Ana Paula. Às vezes dá certo, às vezes melhora. Enfim, então como eu estava falando, semana passada a gente falou sobre isso, né? Sem entrar no ciclo do ouro ainda, né? A gente ainda falando sobre a questão ali básica do início da colonização brasileira. Bom, e aí no mesmo período, porque o período a linha do tempo, as coisas acontecem ao mesmo tempo, a gente vai voltar hoje um pouquinho para a Europa para falar do Renascimento Cultural, né? Para falar de Renascimento Cultural, eu vou voltar um pouquinho no tempo para falar ali do século XIII, século XIV, mas
o forte do Renascimento é ali século XV e XVI, né? Que é exatamente século XVI, o século que a gente estava estudando semana passada. Então, é importante também a gente ter essa ideia, a gente observar as datas, né? Assim, eu sou um cara, quem já foi meu aluno, fora aqui desse ambiente virtual, né, sabe que eu sou um professor que eu não cobro data. Eu não acho importante decorar data. Mas é importante a gente ter uma noção de quando as coisas acontecem exatamente para a gente fazer essas sobreposições, né, que eu vou falar agora. Porque às vezes a gente estuda separado, né? História do Brasil, história da Europa e tal, e aí a gente acha que as coisas aconteceram separadamente, quando na verdade tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e uma coisa influenciando a outra, né? Então, é importante a gente ter essa noção. Então, o Renascimento Cultural é um movimento que está acontecendo. Oi, Milena, tudo bem? Então, o Renascimento Cultural é exatamente um movimento que está acontecendo na Europa e que está batendo exatamente ali, nesse momento ali da expansão marítima, das grandes navegações e, consequentemente, da colonização espanhola aqui na América e da portuguesa, como a gente viu, começou a ver, né, semana passada, aqui com a história do Brasil, tá? Bom, gente, e aí, como eu falei, no início, para a gente falar de Renascimento, eu preciso voltar um pouquinho. Eu pelei, né? Pelei a cabeça. A gente precisa voltar um pouquinho no tempo, ali no século XIII, século XIV, para a gente entender como é que se dá esse renascimento, né? Eu costumo falar muito para meus alunos, principalmente o pessoal mais do ensino fundamental, que às vezes tem um pouco mais de dificuldade de entender esses processos, de que na história nada cai do céu, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Acordei hoje, né, renascentista. Né? Isso não existe. Tudo na história é um processo, e normalmente um processo longo. Né? Então o renascimento cultural, artístico, cultural, científico, ele está diretamente ligado a uma série de processos de baixa Idade Média virando para a Idade Moderna. Né? Então, pegando aquela crise do feudalismo, que eu já falei aí algumas semanas atrás, né? Então a gente vai só relembrar. Gente, eu posso dizer que o renascimento comercial ele começa na era dos renascimentos. Na verdade, eu tenho uma era de renascimentos que vai basicamente ali do século XIII até o século XVI, XVII, que acontecem vários processos que vão ser chamados de renascimento, né? Então eu tenho, por exemplo, o renascimento comercial e urbano, de final de Idade Média, né? Quando as cidades voltam a ser ocupadas, quando a burguesia, quer dizer, aquelas famílias que viviam nos muros dos feudos, que eram os burgos, começam, né, a trabalhar cada vez mais, né, com essa coisa do comércio, principalmente com a questão das especiarias, trazendo especiarias da Ásia para a Europa, ocupando, né, vindo depois de um tempo ocupando essas cidades. Você tem depois as primeiras manufaturas, né, que não chegam a ser manufaturas ainda, mas você tem lá os ofícios, né, como a gente chama, de produção de roupa, né, de produção de móveis e tal, enfim. Então esse renascimento comercial vai estimular um renascimento urbano, quer dizer, as pessoas você vai começar a ter um êxodo rural em direção às cidades. Essa burguesia, quer dizer, essa classe social começa a enriquecer, começa a acumular capital, num momento onde o entendimento de riqueza ainda era o acúmulo de terras. Eu começo aos poucos a mudar esse entendimento para um acúmulo de algum tipo de capital, e aí num primeiro momento a gente vai trabalhar com os metais preciosos, né, ouro e prata, porque você não tem ainda ideia do dinheiro como a gente tem hoje. E aí eu vou ter aquele processo que eu falei, se não me engano, há 2 ou 3, acho que 2 semanas atrás, dos estados nacionais, né, desses feudos se unificando e formando um país unificado com um rei centralizando essa administração. Bom, gente, e o que acontece a partir daí, né? Quer dizer, aos poucos, né? Quando esse rei ele passa
a ser administrador do território, com apoio da burguesia, né? Aquela parceria rei-burguesia. Ele precisa administrar um território que é enorme, que é muito maior do que os feudos que existiam antes. E o feudo, apesar de ser para uma pessoa um território muito grande, né? Em termos de país, de nação, era um território pequeno. Então o feudo ele se misturava com a vida pública daquele senhor feudal, né? Então assim, era a casa dele, era o quintal da casa dele, mais ou menos assim. Agora não. Né? Agora o rei ele é responsável por administrar um Estado que tem uma burocracia, que é importante ter essa burocracia para a manutenção do poder desse rei. Onde essa burguesia, inclusive, apoia esse rei por causa disso, porque ele precisa unificar pesos e medidas, precisa unificar moeda, precisa unificar língua. Então, você tem aos poucos um processo desse rei precisando administrar esse território de forma mais racional, né? De forma mais lógica. E aí isso vai começar, não só o rei, vai estimular parte da nobreza, vai estimular a burguesia e parte da sociedade, logicamente, a começar a enxergar o mundo de uma outra forma. É claro que, gente, que isso é um processo lento, né? Um processo, eu estou falando de um processo que acontece ao longo de 2 séculos, 13 e 14, e onde eu vou ter esse fenômeno que a gente chama de renascimento a partir do século XV e XVI, quer dizer, estou falando de 200 anos, gente. Então é um processo longo que vai acontecendo aos poucos, né? Uma outra coisa que é importante, eu não sei a data exata, mas eu acho que eu já estou falando de século XV, no início do século XV, é uma invenção de uma máquina, né? De um cara chamado Gutenberg, que é a invenção da imprensa, da prensa, né? A máquina é a prensa, mas que vai ser a invenção da imprensa. Que nada mais é do que uma copiadora, entre aspas, né? Vamos tentar simplificar. Então, a possibilidade de eu ter várias cópias de um mesmo escrito. Essas cópias de vários escritos vai popularizar também, aos poucos, o livro. Né? A possibilidade da questão do livro. E a questão do livro, ela vai estimular com que as pessoas aprendam a ler, né? Ler, escrever, principalmente ler, né? Nesse momento, ler, para poder ter acesso a esse conhecimento. Então, olha só o problema, entre aspas. Com a invenção da imprensa, né, da prensa e os livros e a popularização do hábito de leitura, eu não estou falando de hábito de leitura a população inteira não, tá, gente? Estou falando ali entre a nobreza, entre a burguesia. Povão continua pobre, analfabeto, né? Povão é povão, né, gente? Esquece o povo que... Mentira, a gente esquece o povo não, que o povo é importantíssimo para a história, tá, gente? Corta isso que eu falei agora. Então, você começa a ter um pensamento de um questionamento desse monopólio. Desculpa, gente. Engasguei. Você começa a ter um questionamento desse monopólio do conhecimento na mão da igreja. Né? Porque até então a Idade Média é marcada por isso, o monopólio do conhecimento, o monopólio da arte. Oi, Viviane, tudo bem? Né? O monopólio da arte, o monopólio da cultura, o monopólio do conhecimento, o monopólio do poder estava na mão da igreja. E você começa a questionar isso aos poucos por causa desse hábito de leitura. Você começa a ter debates. A conversa de bar, gente, é isso. As pessoas, o burguês lá, né, as famílias, né, mais abastadas aprendem a ler, começam a ler ali alguns livros e começam a conversar lá no jantar, né? Estão lá jantando e estão conversando sobre aquilo que eles escreveram. Então a vida, ela passa aos poucos a ter uma perspectiva maior do que a questão só da igreja. A vida na Idade Média é uma vida que o limite da vida, o tamanho da vida é a igreja, é a religião. Então você vive para a igreja, você vive para não pecar, né, para trabalhar, para servir ao Senhor. Por quê? Porque a sua vida, né, você está esperando o pós-morte. Você está esperando ali a salvação para ir para o céu e etc. Ótimo.
Mas agora, a partir, né, do final do século XIV e século XV, você já começa a ter, aos poucos, principalmente nas famílias mais abastadas, um pensamento diferente, né? Você começa a ter um conhecimento de coisas diferentes, começa a ter um certo questionamento, né? E você vai ter essa... Melhorou, Ana Paula, a transmissão? Né? Então essa medida de Deus, ela começa a ser questionada. Né? Porque, como eu falei, a vida humana na Idade Média, a medida da vida humana era Deus. Porque a igreja era o monopólio de tudo, o monopólio não só do conhecimento, como o monopólio das vidas humanas. Né? Não sei quem entrou porque eu não é uma sigla o nome, mas boa noite. Enfim, então a igreja, né? Ela é o limite, né? Ela é a medida da vida humana. E isso vai começar a mudar. Você começa a questionar isso a partir da imprensa, né? E a partir dessa proliferação de novos conhecimentos. Isso vai fazer com que o ser humano comece a olhar para si de uma forma diferente, né? Então, gente, é importante quando a gente fala de renascimento. Renascimento é uma coisa que eu acho bacana, mas é difícil. É uma matéria que ela parece simples, mas é difícil. Deixa eu ler aqui a pergunta. Professor, na época então do Renascimento, quem tinha o poder do conhecimento era o rei. Oi, Carla, tudo bem? Lu, não era bem isso. O que acontece? O monopólio do conhecimento na Idade Média, ela está na mão da igreja. Então, assim, todo mundo que quer estudar, quer, enfim, escola ou uma universidade, ou, né, ser um seminarista, é tudo na mão da igreja. Durante o Renascimento, e aí sempre, eu sou meio chato com isso, mas é porque eu acho que é importante. Durante esse processo de renascimento, que não é um fato histórico que acontece numa data, ele é uma coisa que ao longo de 3, 4 séculos, você começa aos poucos... Oi, Cris, tudo bem? Você começa aos poucos, Lu, a questionar esse monopólio da igreja. Então isso aos poucos começa a sair da mão da igreja e ir para outros lugares. Não necessariamente do rei. Você vai ter o rei, você vai ter a nobreza de uma forma geral, mas você vai ter a burguesia principalmente muito presente nesse movimento, né? A burguesia vai ser muito importante no movimento renascentista. Então, eu prefiro dizer que a igreja perde o monopólio. Ela vai continuar sendo muito importante, mas você vai começar a ter outras instituições importantes também nesse processo de divulgação e de criação do conhecimento humano nesse momento. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Você me fala aí se foi legal. Oi, Carolina, tudo bem? E aí, como eu estava falando, como isso tudo começa a acontecer, conhecimentos novos, você começa a ter um desenvolvimento de algumas questões científicas e o ser humano começa a fazer coisas que ele não acreditava que fosse possível ele fazer. O melhor exemplo de nada. O melhor exemplo são as grandes navegações. É um grande exemplo. Né? As grandes navegações começam ali no século XV, início do século XV, né? E vão culminar ali no... não vão finalizar, né? Mas você tem ali a grande medida, a grande descoberta, no final do século XV, né? da América, né? E tal, e o processo de colonização e tal. Isso tudo é muito novo para esse homem europeu que tinha até ontem como medida Deus, e agora ele, ser humano, através do seu conhecimento, da sua racionalidade, ele está fazendo coisas que ele não imaginava que ele pudesse fazer antes. Então ele começa a se ver, né, o ser humano, como um agente criador. Ele não vai abandonar Deus, tá, gente? O ser humano, o homem europeu não vai deixar de ser cristão, não vai deixar de acreditar em Deus, no céu e no inferno, na salvação divina, e nada disso. Ele só vai começar a se observar como um agente criador. Ele não precisa esperar cair do céu. Ele pode ir lá e fazer. E esse processo de valorização do ser humano frente às outras criações
da divindade no planeta Terra, a gente vai chamar de humanismo, né? É a importância do ser humano como agente criador, o ser humano como agente transformador da realidade. Então agora eu posso observar os astros, criar novas ferramentas, me colocar dentro de um navio e me aventurar num oceano que até ontem era um completo desconhecido, que eu achava que tinha monstros e que se eu fosse navegá-lo, Deus ia me castigar e eu ia morrer. Não, agora não tem por que Deus me castigar, não existe isso, né? Eu sou um agente criador, eu sou um cara que eu penso e que eu faço e que eu descubro, né, coisas novas. Então, o humanismo ele vai surgir aí nesse processo e vão vir, junto com o humanismo, dois conceitos novos, né, duas formas de entendimento de mundo que são importantes também. Primeiro, o antropocentrismo, quer dizer, o ser humano no centro. Então a gente abandona uma visão teocêntrica de mundo, onde Deus é o centro do mundo, é o centro da minha vida, é a coisa mais importante, e eu continuo com Deus, mas deixa Deus aqui do ladinho, porque agora o ser humano é o mais importante, é o antropocentrismo, quer dizer, o ser humano no centro, o ser humano como figura mais importante nesse mundo que nós vivemos. Nós somos os agentes transformadores desse mundo. E Deus nos deu essa capacidade. É importante a gente entender, porque assim, existe um grau de anticleriquismo, tá certo isso? Não sei, se estiver errado me corrijam aí. Então, existe um grau de crítica à igreja, sim, existe um grau de distanciamento, mas não é uma ruptura com a igreja, gente. Né? Não é uma ruptura. Inclusive, muitos dos temas da arte renascentista será uma arte religiosa, será temas religiosos. Então, assim, não é um rompimento com a igreja, é só uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de se colocar no mundo. Em vez de uma posição subserviente, né, uma posição agora de comando, uma posição de colocar para frente e tal. E, logicamente, que está ligado a isso tudo que eu falei, o racionalismo, né, o uso da razão humana, de eu olhar para o mundo, de eu pensar, de eu encontrar soluções. Então isso tudo é importante, né? E isso tudo, como eu falei, vai vir, né, ao longo aí desse século XV e XVI, e a expansão marítima e as grandes navegações que a gente viu semana passada são importantíssimos para esse processo aí de construção, né, dessa nova linha de pensamento. E aí, gente, a gente... Olá, Kátia, tudo bem? A gente entra na parte das produções, né? As produções artísticas, das produções culturais, das produções filosóficas, científicas e etc. do Renascimento. Fala, Flávio. Então a gente vai, né, entrar agora nessas especificidades, né? Eu dei uma introdução nesses 20 minutos iniciais de aula sobre o quadro geral, né? Da onde veio, né? Da onde é que surge essa transformação do Renascimento e os conceitos principais. Fala, Felipe, tudo bem? E os conceitos principais que envolvem aí o Renascimento, né? O humanismo, o antropocentrismo e o racionalismo. Bom, e aí a gente vai para as artes. Quando eu falo de artes, tudo é arte, né? Mas assim, estou falando principalmente das artes plásticas, das artes visuais, os desenhos, as pinturas, as esculturas e etc. Né? E aí, as artes plásticas, né? Elas têm algumas características importantes nessa questão do Renascimento. Quem acompanha minhas aulas aqui, já desde o início, vai lembrar de algumas coisas de aulas passadas. Daqui a pouco vocês vão perceber. Primeira coisa que os artistas renascentistas vão fazer é um retorno aos estilos da antiguidade. Desculpa, principalmente greco-romanas. Né? Principalmente
é um estilo, né, uma importância com a anatomia humana, com o corpo humano, né? Você tem, exatamente, Carla, você passa a ter, né, nos artistas renascentistas uma preocupação em representar o corpo humano como ele é. A questão dos músculos humanos, né? A questão da perfeição do corpo humano, tanto masculino quanto feminino. Você vai ver muito isso, não só nas pinturas, mas nas esculturas principalmente. A gente vai ter esculturas maravilhosas, esculturas que são assim, que você olha hoje no século XXI e você fala assim, gente, não é possível que o cara fez isso no século XV, no século XVI, gente. Não é possível que o cara fez isso em mármore, usando a mão, picaretinha, né? Umas coisas assim perfeitas que parecem, sei lá o que parecem, né? Parecem exatamente isso, uma perfeição. Então você tem essa preocupação, né, com esse retorno a essa perspectiva greco-romana da antiguidade clássica, porque gregos e romanos tinham essa preocupação, tinham essa coisa da valorização do corpo e tal, e a gente pode comparar, né? Eu aqui no Instagram eu não tenho como passar para vocês imagens, né? Então vocês têm que fazer um dever de casa depois para quem quiser pesquisar na internet, né? Vocês podem pesquisar esculturas gregas, por exemplo, e esculturas do renascentismo, né? Do Renascimento. Renascentistas, desculpa, né, do Renascimento e tal. Para vocês compararem esses estilos que são parecidos, né, você percebe bem na obra renascentista essa preocupação de retorno a esse estilo greco-romano. Você também tem, aí isso mais para a pintura, né, a preocupação da perspectiva, de você olhar para o quadro, né, e você conseguir ver uma perspectiva, uma profundidade, um teto, diferente das pinturas medievais que eram chapadas, né? Eu, por exemplo, sou um artista medieval, né? Porque eu só sei desenhar aquele bonequinho de pauzinho que tá ali chapado no papel e é basicamente isso. Mentira, gente. A pintura medieval, ela é linda, tá? Ela é maravilhosa, tá? Não tem nada a ver com o que eu desenho. Mas, enfim, então a pintura renascentista, ela tem essa preocupação com a perspectiva, né? De eu ter um movimento, né? Eu vou, por exemplo, eu nunca vi pessoalmente, talvez alguém que esteja me assistindo aí já tenha visto. Meu irmão não está online, mas meu irmão eu sei que viu. Nós temos, por exemplo, um grande exemplo que é a Mona Lisa. Né? A Mona Lisa é a pintura mais famosa do mundo, né? Que está no Louvre, né? No Museu do Louvre, na França. E que é um quadrinho pequenininho, mas é o mais famoso do mundo, é renascentista. Fala, Murilo. E para quem, assim, não dá para reparar isso nas imagens da Mona Lisa, tá? Assim, impressas, né, na internet ou num livro e tal, não dá para perceber isso. Mas o pessoal que vai no Louvre, pessoalmente, dizem que quando você está na sala da Mona Lisa e você anda pela sala, você tem a sensação que a Mona Lisa, ela te acompanha com os olhos. Eu estava balançando a cabeça, tinha que balançar só os olhos, né? Então, dizem que tem esse efeito, né? E isso é proposital, né? Isso não é por acaso. Ah, por acaso aconteceu isso. Não, isso não é proposital. Os artistas eles pensavam nisso tudo, né? Então, o retorno ao estilo da antiguidade, o uso da perspectiva para dar um ar mais real, mais realístico às pinturas e o uso da geometria também é muito importante aí nesse renascimento, nessa arte do renascimento. Então, o uso da matemática. Então, olha só, né, o cara para pintar no renascimento, desenhar, fazer uma escultura, ele não era só um pintor, né? Chegar a pegar lá um monte de tinta lá, misturar as cores e tal. Não, ele tem todo um estudo de anatomia humana, de geometria, né? De matemática, de perspectiva, de luz e sombra, de texturas. Você começa a ter uma série de pesquisas para essas pinturas que vão além do tema da pintura, né? A coisa ela vai além daquilo lá. E aí, a gente chega num ponto quando a gente começa a falar de arte, eu ainda tenho muita coisa para falar de Renascimento, né? Falar de literatura, falar de filosofia, de ciências. Mas quando a gente fala de arte,
esse primeiro pedaço aí do Renascimento, a gente já se questiona o seguinte, vocês sabem, eu vou entrar agora na parte que me dá mais prazer da aula, que é o questionar a aula. Porque eu acho que a gente tem que ser questionador, a gente tem que questionar tudo. E aí, assim, a gente fala assim, não, porque a pintura mudou, porque um retorno da Grécia, porque as novas perspectivas, porque porque a matemática, uma nova arte. E a gente fala isso, e aí até eu mesmo fiz a brincadeira, e fiz a brincadeira de propósito, né, do pauzinho, do boneco de pauzinho. Mas assim, fica parecendo que a arte na Idade Média era horrorosa e que agora a arte renascentista é maravilhosa. E é maravilhosa, não estou dizendo que não é. Mas isso é uma baboseira, né? É uma baboseira. E a gente precisa criticar. Fazer um parênteses agora na metade da aula, né? Que eu cheguei a meia hora de aula. E fazer um parênteses aqui nessa aula. Por que o nome Renascimento? Está realmente renascendo alguma coisa? Está realmente ressurgindo algo que é mais importante, que é melhor daquilo que existia antes? E o antes, no caso, é a Idade Média? Falem aí comigo, que eu gosto de ver vocês escrevendo aí, né? Vamos pensar sobre isso, porque eu acho isso uma grande baboseira e a gente precisa criticar tudo. Da mesma forma como eu critico, e aí por isso que eu falei da lembrança de aulas passadas, da mesma forma como eu critico os nomes das idades que nós temos, a antiguidade se chama antiguidade, a Idade Média se chama Idade Média, a moderna se chama moderna, né? A contemporânea já é um pouquinho diferente. Eu tenho que criticar também esses nomes que a gente dá, né? Então, renascimento cultural. Parece que é uma coisa assim, né? De outro mundo. Quando na verdade não é bem assim. Agora, a gente precisa, pra gente fazer essa crítica, a gente precisa saber a origem dessa palavra. Como é que surge esse termo renascimento? Exatamente, Milena. Tem a ver com isso, com a associação do medievo, da Idade das Trevas. E aí eu vou entrar nisso que você falou, eu vou entrar agora, né? A gente, para entender o Renascimento, a gente precisa entender o surgimento dessa palavra. O primeiro ser humano que usou essa palavra, Renascimento cultural, foi um artista. Exatamente, Milena. Eu vou falar disso agorinha, mas o cara que usou esse termo Renascimento foi um artista chamado Giorgio Vasari. Não sei se é assim que se fala. Vocês me perdoem se eu tiver com a pronúncia errada, mas o Giorgio Vasari, em 1550, ele usou esse termo. E esse termo foi cunhado na história, pegou e ficou. 1550, quer dizer, meados do século XVI. Um homem renascentista, um homem da Idade Moderna, um homem próprio da Idade Moderna, nasceu na Idade Moderna, viveu a Idade Moderna. Um homem que queria exatamente se colocar como um homem moderno e colocar aquilo que veio antes dele como ruim. Esse pedaço da aula de Renascimento é exatamente aquela aula que eu dei algumas semanas atrás sobre a crítica da linha do tempo. Olha o exemplo aí, os homens, quando eu falo, né, dos homens renascentistas, dos homens da Idade Moderna, que criticavam a Idade Média, eu estou dando um exemplo para vocês prático. Giorgio Vasari, em 1550, ele vai cunhar o termo renascimento exatamente para dizer que a arte agora estava renascendo depois de um período sem arte. Sem arte, gente? A arte medieval é maravilhosa, né? A Idade Média não é a Idade das Trevas, a Idade Média ela é maravilhosa, ela tem um monte de coisa maravilhosa, tem um monte de coisa ruim também, mas, gente, onde não tem coisa ruim, né, acaba com os seres humanos. Acho que lá nos dinossauros devia ser uma maravilha, devia ser um paraíso, porque não tinha ser humano. Botou ser humano no planeta, ferrou, né? Ficou uma bosta. Então, assim, eu acho engraçado que até hoje algumas pessoas têm isso, né, que é a Idade Média, a Idade das Trevas, que é a peste, né? Aí daqui a pouco a gente vai ter que falar assim, né? Porque o Covid-19 é mais ou menos isso, né? Só que o Covid-19 é uma palavrinha meio ruim, né? Peste bubônica, peste negra é melhor, né? Mas enfim, gripe espanhola, né? Uma coisa melhor. O Covid-19 ficou meio Nutella, mas tudo bem. Mas é a nossa peste atual, né? Enfim, a gente teve 2 grandes guerras mundiais, a gente teve bomba atômica, sabe? E aí a gente quer falar da Idade Média.
é meio ridículo, né? Assim, a gente precisa criticar isso. Então, assim, a gente vai usar o termo renascimento, lógico, renascimento. Mas o renascimento, ele é um processo artístico pertencente àquele momento da história da humanidade, que não é nem melhor nem pior que nenhum outro, e que está realmente, se eu entender renascimento como um retorno, por exemplo, de algumas perspectivas, de alguns temas, de alguns estilos da antiguidade, ok. Mas se eu entender renascimento como as artes estarem renascendo depois de estarem mortas, aí não, gente. Aí não tem nada a ver, porque isso é uma grande mentira, uma grande baboseira. Tá? Então, assim, o renascimento cultural é muito importante para a história da humanidade, tem coisas belíssimas, mas não é melhor daquilo que foi produzido na Idade Média, nem em qualquer outro momento. Né? Então a gente precisa ter isso na cabeça. E aí, seguindo ainda dentro do campo das artes, é importante a gente entender o seguinte: apesar desse retorno à Grécia e à Roma, né, a antiguidade clássica, a questão da perspectiva para eu ter um ar mais de realismo, por exemplo, é aqui no Renascimento que eu começo a ter as pinturas de retrato, né, que são tão famosas. A Mona Lisa, por exemplo, é um retrato, né, de uma mulher. E eu tenho vários retratos, porque é isso, né, você começa a querer fazer uma pintura que se aproximasse do real, e aí as pessoas que são mais ricas, elas começam a contratar pintores para poderem registrar a sua aparência, fazerem o seu retrato. Todo grande artista do Renascimento, ou pelo menos a grande maioria, tem os famosos autorretratos, né? Que eles se autorretratavam nas suas telas. Mas apesar disso tudo, dessa preocupação em querer fazer uma pintura mais realista, mais geométrica e tal, com anatomia humana e etc., não aconteceu um rompimento com os valores cristãos. Não aconteceu. Os artistas, a burguesia, a nobreza, eles continuaram cristãos, a maioria católicos. A gente vai ter nesse meio tempo também aí desse bojo aí do século XVI, a Reforma Protestante, mas que é cristãos, né? Que são cristãos, ficou muito ruim, hein? Que são cristãos, né? Que são religiões cristãs. Então, assim, tudo continua dentro do cristianismo, apesar de um certo rompimento com a Igreja Católica. Mas a arte não vai romper. Né? Esses artistas todos renascentistas, a grande maioria deles, vão fazer muitas obras religiosas e com temas cristãos. Né? Então, apesar daquilo tudo que eu falei no início da aula, você não tem um rompimento com a Igreja. Você começa a ter uma leve separação. Você começa a ter um entendimento de que eu, ser humano, vou cuidar das questões materiais e deixo para a igreja uma questão espiritual. Né? Você começa a ter esse entendimento aí de separação que você não tinha antes. Oi, Yasmin, boa noite, tudo bem? Bom, e aí alguns nomes aí da arte, né, das artes plásticas principalmente, das artes visuais, né, no Renascimento, né, as Tartarugas Ninja, Rafael, Michelangelo, Leonardo e Donatello, né? A garotada toda conhece os pintores renascentistas, nem sabe que eles são pintores renascentistas, né? Conhecem o desenho lá da Tartaruga Ninja, lá os filmes, e não sabe que os nomes são baseados em pintores renascentistas. Mas nós temos outros também, né? O Botticelli, o Caravaggio e muitos outros, né? Dezenas de outros aqui que eu não vou ficar falando dos nomes. Mas é muito legal, tá? Uma coisa que é muito legal para quem tiver curiosidade depois da aula ou amanhã. Bota lá por curiosidade no YouTube, né? Obras do Leonardo da Vinci, obras do Rafael, aí bota renascentista, né? Porque, enfim, do Michelangelo, Donatello e etc. E dá uma olhada lá naquelas pinturas, naquelas esculturas, é maravilhoso. Né? É uma viagem assim muito legal para a gente ver do que o homem é capaz, né? Porque eu ia falar assim, era capaz? Não, ele é capaz até hoje, né? Eu, semana passada, tive no bate-papo de quarta-feira com um colega, a gente estava falando sobre cinema. Acabou que o bate-papo foi mais sobre arte do que sobre cinema.
E eu tenho essa conversa também com outros amigos meus, né, do campo artístico, de que às vezes a arte, ela tá meio, como é que se diz, ela tá atualmente, não é que ela seja melhor ou pior, não é isso, mas é uma característica de ter menos técnica, né? Ela tá mais preguiçosa, a arte atual, né? Então é legal a gente ver, até pra gente poder se espelhar, né? A gente poder ter um gás de que, pô, o ser humano é capaz de muito mais. Enfim, então fica isso aí para análise aí futura. Bom, mas o renascimento cultural não é só no campo artístico, artístico no sentido de artes visuais, né? A gente tem também o renascimento cultural no campo filosófico, né? E aí, uma característica da filosofia na Idade Moderna é também o retorno às questões gregas, principalmente de Platão. A filosofia cristã da Idade Média ela é muito baseada em Aristóteles, né? Na obra de Aristóteles, e Platão fica renegado, quase que escondido, quase que se esquece a obra de Platão durante a Idade Média. E aí no Renascimento você tem um retorno a essa obra de Platão, principalmente a obra do mito da caverna. E aí, já que a gente está falando de retorno a Platão, eu vou pegar 5 minutos para falar sobre o mito da caverna, porque eu não sei se todo mundo aqui conhece o mito da caverna, né? Que é uma parte da obra de Platão que é importantíssima. Bom, o que é o mito da caverna? Que eu sou apaixonado por mito da caverna, tá, gente? O mito da caverna é, como já diz o nome, um mito, uma historinha, uma alegoria que Platão cria para tentar explicar como o ser humano adquire conhecimento, como é que é o processo do ser humano em aprender coisas novas, em adquirir conhecimento. Como é que esse processo acontece? E aí ele inventa uma alegoria, que é o mito da caverna, para tentar explicar isso. Qual é o mito da caverna? O mito da caverna diz que existem 3 homens dentro de uma caverna, acorrentados, inclusive com a cabeça presa, e eles estão de costas para a entrada da caverna e de frente para a parede que fica no fundo da caverna. Beleza? Esses 3 homens, eles só conseguem enxergar a parede que fica no fundo da caverna. Na entrada da caverna eu tenho uma fogueira que ilumina o fundo da caverna. E pessoas que moram fora da caverna passam pela frente dessa fogueira e fazem sombras nessa iluminação, criando uma série de sombras que parecem animalescas, monstruosas, na parede da caverna. Então, esses 3 homens que estão acorrentados, o que eles conhecem do mundo são as sombras que eles veem refletidas no fundo da caverna. E eles acham que o mundo que está atrás deles, quer dizer, o mundo de fora da caverna, é horroroso, que só tem monstros, só tem destruição, né? Porque você ainda tem a questão do fogo, né? Da luz do fogo que balança e aquelas sombras. E os caras acham aquilo, né? E eles não querem sair dali, porque eles estão protegidos ali. Porque o mundo lá fora é horroroso, é cheio de monstros, então eu estou aqui protegido, os monstros não vão me pegar. Até que um desses homens consegue se soltar das amarras e resolve sair da caverna. Quando ele sai da caverna, ele tem um primeiro momento que ele fica cego, porque logicamente fora da caverna tem muito mais luz do que dentro da caverna, que é escuro. Ele fica cego, aquilo gera dor para ele, porque ele quer enxergar e não consegue enxergar, ele fica desorientado, até que aos poucos os olhos dele começam a se acostumar com a luz e ele começa a ver o mundo de fora da caverna. Um mundo que não tem monstros, um mundo com gramado, com árvores, passarinhos, animais, nuvens, sol, lua, né? Um mundo como a gente conhece. Um mundo maravilhoso, um mundo que não tem monstros, nada disso. E aí ele fica maravilhado, porque ele percebe que tudo aquilo que ele conhecia, que ele achava que era a verdade absoluta, que era como o mundo era construído, né, e tal, é totalmente diferente daquilo.
E aí ele volta para dentro da caverna e começa a falar para os outros dois: gente, vocês têm que se soltar daí, eu vou soltar vocês, porque o mundo não é isso que a gente vê, o mundo não são esses monstros, o mundo é maravilhoso. E os dois caras que estão acorrentados no fundo da caverna não aceitam, ficam com raiva. Você não vai me soltar daqui, porque o mundo é perigoso, nós estamos aqui seguros. Você é maluco, você é louco, sai daqui! E expulsam o primeiro de dentro da caverna e continuam presos no fundo da caverna. Esse é o mito da caverna. O que Platão quer dizer com isso? Né? E aí, fugindo um pouquinho, né? Eu fugi da aula de história para uma aula de filosofia, né? Mas faz parte do Renascimento. O que Platão quer dizer com isso? Que o processo de adquirir conhecimento ele tem algumas etapas. A primeira etapa é você abandonar aquilo que você tem como certeza. Você precisa abandonar as suas certezas. O segundo ponto é que adquirir conhecimento é doloroso. Não é prazeroso. É dolorido, tem que ler, tem que entender, a cabeça dói, né? Galera aí que fez história aí, né? Não junto comigo, mas em outros lugares, né? Dói, né? Ler 100 páginas por dia, né? Ler Kant, que até hoje não entendo porra nenhuma de Kant. Enfim, né? Então assim, adquirir conhecimento não é simples. E aí o terceiro ponto, que é quando você adquire, você entende aquilo entra na sua cabeça, pum, que é quando o cara conseguiu ver o mundo. Caramba! E aí quando você tem o conhecimento, você quer repassar o conhecimento para o outro, não é? Só que nem todo mundo está preparado para o conhecimento, infelizmente. Tem gente que não quer abandonar as suas certezas, que está tão abraçadinho às suas verdades, às suas certezas, que não quer saber de nada, né? Então é isso. E isso, o mito da caverna, né? Platão é super atual, tá? Ele escreveu isso no século V ou VI a.C. e a gente está no século XXI e é super atual até hoje, né? Galera aí sem ouvir o que a OMS diz, né? Cientistas não servem de nada, é mais ou menos isso. O cara não quer sair da caverna, o cara não quer abandonar ali as certezas dele, né? E a gente vive isso. Todo mundo aqui conhece alguém que tem aquela dificuldade, que tem aquele, às vezes é medo, né? Mas de abandonar as suas certezas. E a filosofia do Renascimento vai ser marcado por isso, por esse retorno de Platão e principalmente por essa importância do mito da caverna, né? E você vai ter, como eu falei, um aprofundamento dessa separação do material do espiritual, né? Você vai começar a ter uma ideia de que o ser humano participa de um mundo público, de um mundo material, onde ele é um agente criador, e ele tem uma questão íntima dele, privada, pessoal, com a religiosidade. Então a religião, né, a Igreja Católica, que era a instituição mais importante, ela começa um pouco a perder força exatamente porque as pessoas começam a pensar dessa forma, começam, né, a filosofia vai estimular isso na época de eu ter essa coisa, de eu ser um ser humano, que eu sou um agente criador desse mundo externo, desse mundo material, e internamente, na minha vida privada, na minha vida particular, na minha vida íntima, eu tenho a minha questão com a religiosidade. Por isso que eu não tenho um abandono da religiosidade, eu não tenho uma quebra com a religiosidade. Eu vou ter só uma mudança de paradigma, uma mudança de entendimento. Tá? Nomes, né? Erasmo de Roterdã, Michel Montaigne, Thomas Moros e etc. Ciências, tem um povo aí me assistindo aí das ciências, quer dizer, não sei se estão me assistindo ainda, porque às vezes o pessoal entra e sai, né? Mas tem um povo das ciências aí, das ciências da natureza, né? Da biologia, da química e tal. E essas ciências vão começar a serem organizadas aqui no século XV e XVI, principalmente. Né? Claro que vai ter um aprofundamento nos séculos XVIII e XIX, mas elas vão começar a ser organizadas nesse momento, né? E aí eu tenho dois nomes muito importantes para as ciências do mundo nesse momento, que é Nicolau, Karine,
Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, né? Dois pensadores, dois cientistas que vão fazer um estudo profundo sobre o funcionamento dos astros, né? E vão trazer a ideia do heliocentrismo, quer dizer, de que o Sol é o centro do nosso sistema solar e não o planeta Terra, como a Igreja na época defendia a teoria geocêntrica, desculpa, estou falando besteira. A teoria geocêntrica, né, onde o planeta Terra estaria no centro do universo, inclusive, não é nem só do sistema solar. E aí, primeiro, Copérnico, e depois Galileu Galilei, dando continuidade aos estudos de Copérnico, eles comprovam de que não, de que na verdade quem está no centro do sistema solar é o Sol e o planeta Terra é só mais um dos astros que gira em torno dessa estrela. Galileu Galilei, inclusive, vai ser preso e julgado. Oi, Suelen, tudo bem? Chegou no finalzinho. Galileu Galilei vai inclusive ser preso pela Inquisição, vai ser ameaçado de morte, né, pelo Tribunal da Santa Inquisição, e vai ter que, na frente da igreja, negar todos os seus estudos, dizer que ele estava maluco. Não, isso não, vocês estão entendendo errado, gente. É claro que o planeta Terra está no centro, né? Enfim, para poder sobreviver, porque ele preferiu mentir para o Tribunal da Inquisição e continuar os seus estudos de forma escondida do que morrer, né? Do que defender até o fim a sua ideia e acabar morto pela Inquisição. Então Galileu Galilei vai passar por esse processo, vai receber de condenação uma prisão domiciliar, mais ou menos, a gente pode falar mais ou menos nesses termos, ele vai ficar preso na casa dele, e aí no quarto dele ele continua os estudos. Só que ele esconde embaixo da cama os seus estudos, que só vão ser descobertos depois que ele morre. Inclusive esses estudos vão ser ainda mais aprimorados, né? E vão ser e aí sim vão virar, como é que se diz, importantes para a comunidade científica na mão de um cara que veio um século depois, já no século XVII, chamado Isaac Newton, né? Isaac Newton já está lá na frente, no 17, mas é importante porque ele bebe ali em Galileu Galilei e em Copérnico, logicamente, também, né? Então isso é importante. E, chegando na reta final aí da nossa aula, falar um pouquinho de literatura, né? A literatura que vai ser estimulada no Renascimento, a questão da prensa, das cópias dos livros e desse hábito de leitura, principalmente por parte da burguesia e da nobreza. E aí a gente tem três autores aí muito famosos do Renascimento, né? O Miguel de Cervantes, com a obra do Dom Quixote, Camões, com Os Lusíadas, e o William Shakespeare, com um monte de coisa que eu não preciso ficar aqui falando, mas o mais famoso deles, o Romeu e Julieta. E aí, os três, eu poderia ficar falando aqui de cada um deles, mas eu não tenho tempo, eu vou falar só superficialmente. São três obras que adotam são histórias, né, que falam que tem importância. A gente tem a Carla aí, ó, professora de português e literatura, que não vai me deixar mentir agora no que eu vou falar agora, né? São obras que tratam das angústias humanas, né? Dos sentimentos humanos, das aventuras humanas, da valorização do prazer humano, né? São obras humanistas, né? A gente, por exemplo, no Dom Quixote, a gente tem exatamente isso, né? O guerreiro medieval que não quer se desprender das suas amarras medievais para esse novo mundo que está surgindo, né? Os Lusíadas têm a questão da aventura nos mares, né? E as obras do Shakespeare, que aí eu poderia ficar aqui fazendo uma live inteira só sobre William Shakespeare, né? Então, aí a presença na literatura aí do humanismo e da importância do ser humano. E para finalizar, o Barroco, que é a resposta da Igreja Católica. A Igreja Católica percebe que perde um pouco de terreno, a Igreja Católica percebe que precisa fazer alguma coisa, né, mudar alguma coisa nesse âmbito da cultura, da arte, né, do conhecimento,
E aí que vai surgir o Barroco, lá na Europa, né? Conflitos humanos, né? Como a Carla aí tá me ajudando, né? Na questão da literatura. E o Barroco vai ser essa resposta da igreja, onde eu vou ter obras que vão valorizar o contraste, luz e sombras. Um outro exercício legal, ó, que eu falei no início da aula, né? Pega lá, bota lá Leonardo, Da Vinci, Leonardo e Da Vinci, né? Rafael, Donatello, bota lá para ver as obras deles. Aí depois bota Barroco europeu. Bota o Barroco brasileiro. Pode botar o Barroco brasileiro também, mas aí muda um pouquinho. É um papo para uma outra aula. Né? Bota o Barroco europeu, né? Barroco do Renascimento. Que é legal ver essa comparação. É muito legal fazer essa. Infelizmente aqui no Instagram eu não consigo mostrar imagem. Normalmente na escola eu dou essa aula mostrando milhões de imagens, né? Milhões de fotos e tal, para os alunos perceberem na prática aquilo que eu estou falando. E é isso, tá? Então, o Renascimento é esse longo processo ao longo aí de 3, 4 séculos mais ou menos, que vai mudar a forma do ser humano, principalmente das classes mais abastadas, né, da nobreza e da burguesia, de enxergarem o mundo, de entenderem o mundo. Oi, Juju. Quem é você, Juju? Porque pelo nome eu não estou reconhecendo. E a foto está muito pequenininha para mim. Então o Renascimento é isso, né? Fala aí para mim quem você é. O Renascimento está fazendo essa nova cabeça. E esse Renascimento, gente, ele vai estar presente em tudo desse homem moderno, né? Esse Renascimento, esses... Ah, Júlia, tudo bem? Seja bem-vinda. Já estou no finalzinho, então falta 2 minutos para acabar. Agora já sei quem é. Ele vai estar presente em tudo desse homem moderno, esse homem moderno, quando eu digo da idade moderna, né? Então ele está presente ali nas grandes navegações, na expansão marítima, ele está presente nos processos de colonização da América, da África e da Ásia, ele está presente no processo de reforma religiosa, né? Ele está presente nas revoluções burguesas que vão acontecer já da metade para o final da Idade Moderna. Então, essa forma de pensar vai influenciar isso tudo. Vai influenciar lá no final, já lá na ponta, o iluminismo. Né? Então a gente precisa entender isso, que os processos históricos eles não estão estanques, né? Eles não estão separados, eles não estão recortados, eles estão todos juntos e misturados. Né? É como se fosse uma grande corda. Eu gosto da ideia da corda melhor que da corrente, porque a corrente parece que são coisas separadas que se unem. A corda não, né? A corda é uma série de traçados que você não percebe o início e o fim. E a história ela é mais ou menos isso, né? Ela é uma corda, ela é um traçado de coisas que acontecem na humanidade que vão influenciando esse todo. Né? Então a aula de hoje tem tudo a ver com a aula da semana passada, porque na semana passada eu estava falando do início da colonização no Brasil e que é esse homem renascentista que está saindo da Europa e vindo aqui para o Brasil nos colonizar. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai ter aula de História do Brasil, dando continuidade ao Brasil Colônia, na terça-feira da semana que vem. E essa semana nós ainda temos 2 lives. Amanhã, às 7 horas da noite, eu vou receber aqui uma grande amiga, sambista, historiadora, e a gente vai estar batendo um papo maneiríssimo, eu tenho certeza, sobre a história do samba. E vou tentar convencê-lo de, no final, dar uma palhinha e cantar um sambinha pra gente, mesmo que seja a capela. Então não percam amanhã, aqui no mesmo canal aqui do Instagram, às 7 horas da noite, 1 hora mais cedo, bate-papo com Áurea Stella sobre a história do samba. E na quinta-feira, também às 7 da noite, bate-papo com meu amigo historiador Carlos Albuquerque, que eu fiz uma votação no Instagram e o tema que ganhou é a ascensão do nazismo na Alemanha na década de 30 do século 20. Então vamos estar batendo um papo aí sobre como o nazismo, aquela maluquice, chegou ao poder na Alemanha. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Um grande beijo,
boa noite e até amanhã. Tchau.